Mas é isso mesmo. Eu tenho muito orgulho dessa minha época, que hoje é o contrário. Hoje, assim, você pode... todo mundo se esforça muito, claro. As relações são outras. A relação de tempo é outra para o trabalho. Você dá um Google, você pode buscar tudo, vem tudo, né? Agora, você imagina, nessa época não existia isso. Então, existia realmente uma necessidade para você fazer uma bela entrevista, estar preparada, né? E eu realmente fui bem preparada, mas mesmo assim me comportei novamente assim, como uma repórter iniciante, porque para mim era uma sumidade. Então eu entrevistei muitas pessoas, Aldemir Martins, para uma revista chamada Lide, que eu fiz uma entrevista belíssima, em 2 momentos com ele, né? Ele era um pouco temperamental, né? Como todo grande artista, se dá direito. Falou, agora parou, amanhã continuamos. Então lá voltei eu para a entrevista, né? E eu vinha secando os quadros, né, dos gatos, ele estava fazendo aquela série dos gatos, do Aldemir Martins. Então foi uma fase legal, você percebe? Então, para mim é muito plural. E tudo isso do plural, lógico, tem outras experiências que eu tive, mesmo no Diário do Grande ABC, eu tive a oportunidade de fazer editar o caderno de TV. Interinamente eu fiz o diarinho, fechei a primeira página, tive um certo affair com a economia, certo? Adorava a economia, mas também sempre relacionada a negócios, não economia macroeconomia, mas sim negócios. E o caderno de cultura, naturalmente. Aí eu saí do diário, porque eu fui pro Agora, fui trabalhar numa revista do Agora, chamada Revista da Hora. E lá, junto com a Vivian White, hoje que é titular do caderno da Folha de Moda, da Folha de São Paulo, que sai às sextas, nós éramos parceiras, então nós fazíamos produção, moda, entrevista. Fantástico, é um trabalho imenso, mas muito legal. Então eu escrevia também sobre comportamento. Foi bom. E nessas que eu acabei cobrindo lá o casamento da Cicarelli, não, eu não fui ao Castelo de Chantilly, mas existia, não sei se vocês lembram, na época que a Cicarelli e o Ronaldo se casaram, existia assim, a cada meia hora surgia uma notícia sobre o casamento. Pois é. Virou uma febre. E os diretores de redação, eles buscavam, virou uma coisa assim, um exercício investigativo legal, mas na área de celebridade. Por mais assim, maluco que eu tivesse assim, tipo, esperando para falar com a Cicarelli, ou descobrir alguma coisa, eu falo assim, qual a importância disso para a humanidade? Nenhuma, né? Mas a humanidade toda estava olhando para aquele evento. Mas para a humanidade toda estava vendo, o mundo inteiro estava olhando para lá. Então, e aí eu consegui dar 3 grandes furos legais, e o meu diretor de redação do Agora ficou muito feliz, porque um dia era o JT, outro dia era o Estado, outro dia... Gente, que dizer de uma cobertura que até o Caco Barcelos acabou entrevistando em Paris, por conta a Caroline Bittencourt, por conta do vestido. Se até Caco Barcelos entrou nessa história, então ok, eu tô tranquila, né? Eu digo assim, no sentido de relevância, né? E a Contigo acompanhou esse meu trabalho da Editora Abril e eu fui convidada para ir para Contigo. Aí eu fui e durante 3 anos eu trabalhei fazendo as capas, fiz sim várias coisas investigativas, legais. Até tenho um colega na R7, no site R7, o Miguel, que trabalhou comigo na Abril. Ele, quando surgiu um seriado que era Daniele Vinicius, que eles faziam paparazzo. Então ele falou que ele escreveu no site que essa personagem tinha sido inspirado em você. Ele escreveu. Eu falei, exagero, Miguel, mas enfim, porque foi muito interessante. Então cobrimos assim casamentos como convidados e não como convidados, com todas as estratégias. Angélica, você acha que esse acúmulo todo que você teve durante esses anos todos, e como você falou, né, desde o início, né, o início da tua inserção no mercado de trabalho, nessa área, você teve grandes mestres, né, do jornalismo, né, você citou algum deles aí, agora no final você citou o Caco, que é uma pessoa que eu admiro muito também. Mas você acha que daria para você eleger algo em especial que foi, digamos,
definitivo na sua vida profissional? De repente você me falou, olha, aquela entrevista que eu fiz com esse cara, ou aquela conversa que eu tive com um colega, né, ou um trabalho que eu fui fazer, ele foi definitivo para a minha formação? Teve um divisor de águas na tua carreira? Não? Eu acho que eu teria que refletir muito bem em relação a se houve certamente deve ter havido um grande divisor, né? O principal. Eu me recordo de várias situações. De um modo geral, e muito honestamente, e muito francamente, são experiências que eu tive com pessoas muito simples, que me emocionaram. Pessoas que me emocionaram. Pessoas que... Eu tenho uma matéria, até um momento assim de emoção, que eu voltei para a redação, às vezes eu voltava para a redação assim, emocionada. Absolutamente emocionada. Foi um caso que eu vi de autismo. E eu fui entrevistar os pais dessas crianças autistas. E o autismo era uma coisa ainda que ficava um pouco mais reservado, né? E eu vi a impossibilidade da situação. Porque a gente sempre mostra, e eu sempre tentei mostrar, a possibilidade de que tudo pode ser melhor. Não é à toa que eu acho que eu fui para a coluna social, porque eu procuro trazer na coluna social o melhor das pessoas. Pelo menos assim penso. Assim penso. Ou pelo menos o melhor que está sendo feito por uma sociedade, de uma forma leve, de uma forma bacana, de um lado positivo. Mas naquele momento, eu vi que aqueles pais, com todo aquele carinho, com tudo que eles estavam tentando, que era uma matéria sobre as tentativas, né, da cura em relação ao autismo. Ouvi vários médicos e tudo. Mas quando eu tive contato com os pais e as crianças, aquilo me emocionou profundamente, assim, como ser humano. E eu não acredito em jornalistas que não tenham se emocionado. E eu não acredito que seja possível que o jornalista não se emocione diante de tanta coisa que vê, né? Então, eu acho que esse foi um momento muito marcante para mim. De trazer e mostrar a emoção. Então, é uma matéria que eu fiz em lágrimas, mas ela acho que ficou bem especial. Um dos grandes desafios, né, dos jornalistas, como você falou, é muito difícil o jornalista não se envolver, mas um dos grandes desafios é exatamente esse, né, para ele trazer a informação de uma forma, né, imparcial, né. Agora, por um outro lado, e eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, por um outro lado, quanto mais sensível, mais você se envolver, mais verdade você vai colocar naquilo que você escreveu. Se você tiver uma liberdade de texto, uma liberdade de ser descritivo, uma liberdade, mas mesmo que você não tenha, você consegue, assim, com todo o espaço do mundo, às vezes você não tem todo o espaço. Mas se você consegue transmitir pela ordem que você coloca, dá o seu recado. A questão da imparcialidade, ela é fundamental. Às vezes você não concorda com determinada coisa, pessoalmente, mas se você não é um senhor da verdade, o jornalista não é um senhor da verdade, ele não deve ser. Por isso existe, eu acredito muito na formação do jornalista, um código de ética, onde ele possa buscar a imparcialidade. Então, nesse caso, por exemplo, eu falei do autismo, você pode sim se emocionar porque você traz essa sensibilidade, essa emoção para um texto de fôlego, para chamar atenção, era uma pauta nesse sentido. Agora, imagina se você não tratar com imparcialidade questões de política, de economia, de direito do cidadão. Você tem que ser realmente imparcial. Imparcial tanto para não ter uma postura, digamos, você vai falar com uma fonte,
e de repente você muito emocionada e defendendo a causa. Você não tem que defender causa, o jornalista ele tem que ser absolutamente neutro. Trazer informação. Ele tem que trazer informação, e ponto. E ponto. Agora, existem informações que você tem essa liberdade para mostrar uma situação, digamos, da vida de uma favela. E por que não também da vida de uma mansão? Você pode trazer coisas muito interessantes. Truman Capote, né, por exemplo, era um mestre, né, um mestre em falar da alta sociedade e trazer os vários recortes, né, os perfis multifacetados, né, de tudo. Então, acho fundamental, sem dúvida, as pessoas se pautarem. Não dá para não acreditar que o jornalista não se emocione. Ele é ser humano. Imagina num incêndio, o jornalista vê, ele chora. Só que ele tem uma coisa que é muito engraçada, que eu acho que esse é o espírito mesmo do jornalismo. Às vezes a situação é muito dolorida. Eu mesma, uma vez fiz alguns casos que eram doloridos, eram histórias muito doloridas das pessoas. Imagina uma mãe que perdeu um filho, enfim, e você está atrás da história e você fala, nossa, eu não quero entrevistar essa mãe. É tão delicada essa situação, é tão delicada. E você não pode ser um brutamonte, chegar e fazer uma pergunta numa mãe que está numa situação dessa. Então você tem que ser muito delicado, você tem que usar uma certa psicologia. E acho que a psicologia é de tratar outra pessoa como se fosse você, como você gostaria de ser tratado, né? Por mais invasivo que seja aquilo naquele momento. Você tem que ser minimamente, você tem que ver quem está na sua frente, que é um ser humano. Então o jornalismo me trouxe muitos seres humanos, muitos. Aprendi muito, acho que o jornalismo, ele permite que você aprenda e veja o mundo pelos olhos dos outros. Também. Mas para isso para você poder interpretar, você precisa assim de uma certa carga cultural, uma certa educação formal mesmo, eu digo, para poder entender, uma curiosidade contínua e o interesse no outro, né? O interesse no outro. Aí você fala assim, mas informática. Bom, o interesse no tema. Enfim, mas é o outro que vai, no fim das contas, é o seu leitor. Então, como que eu vou apresentar para o meu leitor essa história? Eu também tenho que respeitar o meu leitor. Ele como assim, você tem a sua audiência no seu programa, tem o meu leitor, aquele que tem alguns leitores que seguem e não seguem. Vi você disso. Eu recebo muito esses retornos, eu recebo vários retornos assim. Angélica, vou te pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. O papo está muito bom. Você ficou emocionada aqui, me emocionou também. O nosso público certamente também se emocionou. Vamos para o nosso break, vamos tomar uma aguinha, pode ser? Pode ser. Bacana, você não saia daí um minutinho, nós estamos de volta.